E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai caminhar aqui pela trilha que já conhecemos. Tá pulando. Não regulei ainda, pessoal, o câmbio da bike. Tem que regular. Neblina, dá pra ver quase nada, mas vai sair um solzão hoje, hein? Ah, esqueci de ligar o Strava, calma aí. Não acredito nisso. Não acredito que eu esqueci de ligar o Strava. Voltei, pessoal. Ainda bem que eu tava perto, hein? Rodei 400 metros, ó, só. Liguei o Strava aqui. Meter marcha. Não, é sério, Então hoje eu venho falar um assunto com vocês. Que é... Não desista. Eu não tô falando somente por causa da dificuldade, das dificuldades normais. Mas o não desista que eu falo é por causa das suas sabotagens. A gente vai ter sempre dificuldades, sabe? Sempre. Sempre vai ter dificuldade. Não, oi, tudo bem? Tá solto na rua? Tá solto na rua? Então, não desista. Não desista nas dificuldades. Eu não tô falando só de dificuldade financeira. Tô falando todas as dificuldades. Até mesmo nas suas sabotagens. O que é sabotagem? É quando você mesmo provoca algo que te entristece, né? Te entristece e que te coloca pra baixo, que faz você querer desistir. Então, não desista. Todos nós passamos Desculpa, pessoal. Todos nós passamos por processos difíceis em nossas vidas. E o processo mais difícil, um dos mais difíceis que a gente tem, é a gente vencer nós mesmos. Tá ligado? Você vencer você mesmo nas suas atitudes, nos seus pensamentos, é a luta mais difícil que você vai ter. Sério. Você vai ser a sua luta mais difícil. Dinheiro, desemprego,
Essas coisas são difíceis, são. Mas a sua maior luta está na sua mente. Porque se você não vencer, se você não vencer a luta da sua mente, você não consegue vencer as outras lutas. Seja um desemprego, seja financeiro, familiar, profissional. Então você tem que estar resolvido com você mesmo, com a sua mente. Por mais que você tenha se sabotado. E se sabotado é você fazer uma coisa que você não queria fazer, mas você fazer. Por impulso, por emoção. Vou dar um exemplo. Quando pessoas discutem, brigam, né? Uma pessoa madura, quando ela vê que começa a discussão, a pessoa madura, ela fica quieta, né? Silencia ou ameniza, mas o jeito mais prático de uma pessoa madura parar uma briga, uma discussão, é silenciando. É aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, sabe? E isso é verdade. Quando você vê, tem duas pessoas brigando, se exaltando na briga, as duas estão gritando uma com a outra, querendo ir pra cima e tal. Eu falo porque eu já passei por isso. Você já deve ter passado por isso também. Quem nunca passou por isso? Só que hoje eu olho diferente. Eu passei há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, sobre essa situação. Só que assim, quando duas pessoas elas se exaltam numa briga, são briga de egos. Uma querendo ser mais egoísta ou orgulhosa do que a outra, se achando o melhor. Só que a maturidade, a sabedoria, ela não gasta energia com essas coisas, sabe? Tem momentos que você vai ter que ser firme, lógico. Mas, vamos ser sinceros. De todas as brigas que você vê, passa por perto, sei lá, o que você vê? Aí você analisa. Era necessário aquela briga toda? Tá ligado? Analisa. Era necessário aquela briga toda? Aquela forma que as pessoas estavam brigando? Era necessário aquilo? Então, se a gente for ver e refletir, é ego, sabe? É orgulho. As pessoas querendo ser melhores que as outras, em vez de ser melhores do que si mesmo. Ao decorrer, eu sou novo ainda, né, em relação ao falar assim, experiência de vida e tal. Tenho muita experiência de vida, mas mesmo assim de idade eu sou novo, eu tenho 30 anos, né? Hoje, pela sociedade, pela cultura, 30 anos é um jovem ainda, né? A média dos jovens que moram com os pais. Muitos moram já, são casados ou moram sozinhos. Mas é a média de quem mora com os pais. Então, são pessoas muito egoístas, muito orgulhosas, sabe? Pessoas que pensam só em si mesmo, pessoas que só pensam em a vontade delas próprias. Então, essa luta contra nós mesmos, contra esses pensamentos, essas atitudes que nós temos, essas lutas que nós temos que batalhar para vencer. Às vezes nós pensamos que é um financeiro, que é um desemprego, que é um processo familiar,
profissional, mas analise você mesmo, vê o que você pode melhorar em você mesmo, sabe? Veja se você pode melhorar na sua área em relação ao profissional, familiar. Às vezes você tá tendo um desgaste familiar porque você tá tendo atitudes, e eu não falo atitudes, eu falo formas de pensar em si mesmo, sabe? De ser egoísta, de ser orgulhoso, de querer fazer só o que você quer que faça, sabe? Às vezes, deixa eu mudar a mão aqui, pessoal, eu sou canhoto, aí. Às vezes você tá passando por uma situação no trabalho, às vezes é por formas de você tratar as pessoas, por formas de você ter o pensamento, um raciocínio que, querendo ou não, vai bater de frente, né? Porque quando você tem uma forma de pensar, as suas atitudes se espelham sobre essa forma de pensamento, e às vezes você mesmo está afastando, você mesmo está fazendo com que essas coisas aconteçam na sua vida, sabe? Então, a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Reflita, não desista, lute contra você mesmo, lute contra suas vontades, seus desejos, sabe? Lute contra... O que eu falo de vontades e desejos são coisas que vão fazer você afundar em vez de fazer você crescer. Se você tem um vício, lute contra esse vício, lute contra esse vício, sabe? Lute contra... Se é bebida, se é droga, se é pornografia, sabe? Luta. Você tem que batalhar contra essas coisas vão afundar você. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que lutar contra você não pode desistir de você mesmo, sabe? Você tem que fortalecer o seu espírito, você tem que se capacitar, você tem que melhorar a si mesmo para que tudo possa fluir na sua vida. Você tem que fazer tudo isso. Querendo ou não, tudo não, porque é poucas coisas. É você batalhar contra você mesmo, para que as coisas possam voltar no eixo, né? Vamos pensar assim como um maquinário, voltar tudo certinho no seu lugar, para que possa funcionar perfeitamente. Então, procure isso. Procure analisar você mesmo e ver o que você precisa melhorar. Não é o que o seu amigo tem que melhorar, não é o que o seu vizinho tem que melhorar, não é o que a sua mulher, o seu marido tem que melhorar, não é o que seus filhos têm que melhorar, o que você tem que melhorar. Porque o que você melhorar, o que for de melhor em você, que você vê assim, você fala assim, não, isso daqui eu vou mudar e isso aqui eu vou ser o melhor. O que for melhor para você vai espelhar nos outros, sabe? Eu gosto da palavra de Deus, eu gosto de ler a Bíblia, por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós vamos ser cheios até transbordar. Então, eu fico imaginando quando você pega um copo d'água e você coloca embaixo da torneira e a água começa a cair, assim encher o copo. E ela começa a encher o copo até começa a transbordar. E é assim que Deus quer que seja na nossa vida, né? Eu não falo só de bens materiais, eu não falo só de financeiro, de dinheiro, mas eu falo de tudo, de graça, de amor, de paz, de alegria, de felicidade. Você que é jovem, aproveita que você é jovem, você que tem seus 15, 20, 25 anos, meu, aproveita, sabe? Você que tem 30 anos, aproveita. Você que tem 40, 50 anos, não é tarde, aproveita para se transbordar, para se encher, para lutar contra as suas vontades, contra as suas vaidades, contra o seu ego, contra o seu orgulho de achar que é o melhor, de achar que é a melhor. Você tem que lutar, você tem que batalhar contra essas coisas, sabe? Porque se você acha que você é melhor, você tem que ser melhor do que você mesmo foi ontem. Assim como eu tenho que me achar melhor hoje do que ontem, a mim, não aos outros. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, somos todos iguais. Se você quer ser melhor, seja melhor do que você mesmo, lute contra você mesmo. Não desista de vencer as suas batalhas contra as suas próprias vontades, tá bom? Porque uma coisa que eu aprendi é que a simplicidade é o que nos faz crescer, é o que nos faz prosperar, é o que nos faz ter amor e paz. A simplicidade é tudo. Não estou falando sobre, como eu acabei de dizer, não estou falando sobre bens materiais, não estou falando sobre financeiro, não estou falando dessas coisas, tá bom?
Eu tô falando de você ser humilde, de você ter uma vida regrada e alinhada, direcionada. Principalmente por Deus. Primeiro por Deus, depois pelos princípios. Você tem que ter princípios. Pessoas egoístas, vaidosas, orgulhosas não vão a lugar nenhum e vão sofrer a vida inteira. Então, pare de sofrer. Pare de ser egoísta, de ser vaidoso, de achar que só você é certo, só as suas coisas dão certo, só você, tudo é você. Você sai com os seus amigos, você sai com a sua família, é só o que você quer que faça, ou é só o que você acha legal. Não é legal, você está vivendo em comunhão. Então as pessoas que estão à volta de você, que estão vivendo com você, ela tem as vontades dela também. Vocês têm que entrar num acordo. Vocês têm que viver por todo mundo. Vocês não podem viver por vocês mesmos somente, sabe? Vocês têm que pensar no próximo. Jesus fala que ama o próximo como a ti mesmo. Pô, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. O mal que eu não quero pro próximo, que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pro próximo. Os pensamentos que eu não quero pra mim, eu não vou pensar no do próximo. A boca, né, as palavras que saem da boca, que eu não quero que venha em minha direção de outras pessoas falando, também não vou falar de outras pessoas. Sabe? Você quer ver uma coisa que derruba a sua vida? Se você fizer isso, é a fofoca. Ah, mas eu não fofoco. Mas se você tá falando de outras pessoas, se você fica dando pitaco, seja no trabalho, seja na sua casa, seja onde for, você tá falando de outras pessoas. Se você, pense em você, mano, vive pra você, você e Deus. Melhore você, capacita você. Busque você, sabe? Olha esse fundo. É porque aqui vai dar contra a luz, né? Mas não vai dar pra ver muito bem. Mas assim, busque por você, não desista. Batalhe, persista até você vencer as suas próprias vontades, os seus egos, o seu orgulho, a sua vaidade, sabe? Busque por isso. Bora, pessoal, estamos de volta. Já são 7h45, 7h46 mais ou menos. Temos que pedalar para ir trampar, né? Vai dar 8 horas já. Vamos ver quanto tempo que eu vou gastar para chegar em casa. Vambora. Isso aqui na carreta. Deixa a carreta passar, pai. Você é doido. Bandidona. Isso aí é vontade de ter uma bandite dessa, hein? Pra ir trabalhar e voltar. De boa. 3 dias depois. Bora. Era pra passar o caminhão, eu fiquei parado. Tá marcha leve. Porta. Porta. Voltou. Bom dia. Dá pra ir de boa. Por enquanto. Hã?
cinza, igual o meu. Ficou amassado no porta-mala igual o meu. Rapaz, é mal de Corsa, é? Vamos subir. Será que vai? Vamos ver se a gente consegue hoje. Essa coisa é puxada, hein, mano? Joga na primeira. Essa subidinha é puxada, mano. Você é louco. Vamos ver. Bom dia. Tá chegando aqui, hein? Ó. Vamos na constância. Sem pressa. Eita, poxa, aqui fica íngreme, hein? Devagarzinho. O que foi? Consegui. É a primeira vez que eu subo essa subida inteira, mano. No último vídeo eu não consegui, não. Subi 20 metros o pé ainda. Na manha. Subidão tem que ser na manha. Ó. Acho que tá escorrendo, que tá caindo mesmo. Achei que era pipoco. Achei que era pipoco, mano. É o escapamento caído. Eu acho alguma coisa presa. Rapaz. Subida não termina. Chegamos. Marcha! Ixi, tá muito ruim, mano. As marchas tá pulando que nem doido agora. Pegou lá. Ai. Agora vamos enfrentar o outro meio. Primeirinha, marcha.
Rapaz. Muito bem. Ah, as pernas tá doendo. Eu vou mudando de marcha e conforme andando eu vou colocando mais pesada, sabe? Bora. Hoje eu não vou abaixar não. Hoje eu vou assim. Não esquecer que vocês estão gravando. Igual eu falei no outro vídeo. Vocês estão gravando. Eu que tô gravando. Vocês estão assistindo, né? Dois. Aí pessoal, tô com sede, hein? Como de novo, esqueci a água. Preciso deixar uma garrafinha aqui, mano. Agora nós estamos chegando, hein? Estamos chegando em casa já. Ai. Ai. Lanterna de cabeça pra baixo.
cachorro bonitinho. Chegando. Graças a Deus. Hoje é mais o... Preciso ver que barulho é esse. Esse é no meio da frente. Preciso trabalhar. Eu fico preocupado com o horário, entendeu? É na roda da frente esse barulho. Será que é pedra? Já faz uns dias que tá assim já. Ou é o freio, né? Ó, o freio parou. Solta o freio, continua. É o freio. É o freio dela que tá fazendo barulho. Oi, tudo bom? Na brisa que vem do amanhecer. Cheguei. Bom, pessoal, acabei de chegar em casa, graças a Deus. A bike tá aqui, ó. Tô pensando em vender ela, pessoal. Quero pegar uma 29. A bike tá boa, dá pra rodar bastante. Vou anunciar ela no Marketplace aí. Ver se a gente consegue pegar uma Aro 29. Fechou? Forte abraço pra vocês, que Deus abençoe. Vocês tenham aí um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus.